O frio cortava diferente naquela região. Não era só temperatura baixa, era vento que entrava pelos buracos da roupa, que mordia a pele, que fazia os ossos doerem. Tiago puxou o capuz do moletom fino até cobrir as orelhas, mas não adiantava muito. O tecido estava velho demais, cheio de furos pequenos, e a proteção que oferecia era mais psicológica do que real. Ele caminhava há horas pela estrada de terra que cortava a serra, subindo devagar, parando de vez em quando para recuperar o fôlego. A mochila nas costas pesava. Não porque tivesse muita coisa, mas porque carregar qualquer peso quando o corpo está cansado vira tortura. Dentro, tinha apenas uma garrafa de água pela metade, um pacote de bolacha que já tinha acabado, uma camiseta suja e um isqueiro que ele tinha achado jogado na beira da estrada dias atrás. Tiago tinha 12 anos e nenhum plano claro. Fugir do último lugar onde tinham tentado cuidar dele, um lar temporário que era tudo menos lar, tinha parecido boa ideia 3 dias atrás. Agora, perdido em serra fria, com a noite se aproximando e o estômago roncando, a decisão começava a mostrar suas consequências. Mas voltar não era opção. Nunca era. A estrada começou a ficar mais estreita, cercada por rochas grandes e vegetação seca, árvores retorcidas, arbustos mortos, capim amarelado. Tudo tinha um ar de abandono, como se nem a natureza tivesse energia para crescer direito ali. Ao longe via-se fumaça de chaminé, algum vilarejo pequeno talvez. Mas Tiago evitava lugares com gente. Gente perguntava. Gente ligava para a autoridade. Gente devolvia. Melhor o frio do que ser devolvido. Foi quando a luz começou a falhar de verdade que o pânico subiu. O céu, já nublado o dia todo, agora ficava quase preto. Não tinha lanterna. Não tinha fósforo suficiente. Não tinha lugar para dormir. E o frio, que já era ruim durante o dia, prometia virar inimigo mortal à noite. Foi então que viu a placa. Velha, de metal enferrujado, torta, presa em um poste de madeira apodrecida. As letras estavam quase apagadas, mas ainda dava para ler. Mina desativada, entrada proibida, perigo de desabamento. Tiago parou, olhando na direção que a placa apontava. Uns 50 metros à frente, saindo da estrada principal, havia uma trilha estreita subindo pela encosta rochosa. E lá, meio escondida entre pedras e arbustos secos, estava a entrada. Uma estrutura antiga de madeira escura formava o portal. Vigas grossas, algumas rachadas, outras faltando. O chão na entrada ainda tinha trilhos de metal enferrujado, daqueles que carrinhos de minério usavam décadas atrás. A abertura levava para dentro da montanha, engolida por escuridão total. Tiago se aproximou devagar, desconfiado. Mina abandonada. Lugar proibido. Perigo. Todas as palavras que adultos usavam para manter gente afastada. Mas também abrigo, teto, parede, proteção contra o vento. Parou bem na entrada, olhando para dentro. A escuridão era tão densa que parecia sólida. Não conseguia ver mais do que 2 metros à frente. O cheiro que vinha de lá dentro era de terra úmida, mofo, metal velho e algo mais. Algo que ele não conseguia identificar. Levemente químico, como cheiro de remédio ou tinta velha. Deu um passo para dentro, depois outro. O som dos próprios passos ecoou nas paredes invisíveis, voltando multiplicado. A temperatura mudou imediatamente. Ainda frio, mas sem vento. O ar parado, pesado, quase sufocante. Tirou o isqueiro do bolso, acendeu. A chama pequena iluminou apenas um círculo minúsculo ao redor dele. Paredes de rocha irregular. Teto baixo sustentado por vigas de madeira podre. Chão coberto por poeira e pedriscos. Os trilhos continuavam para dentro, sumindo na escuridão adiante. Tiago caminhou mais alguns metros, segurando o isqueiro alto. O eco dos passos continuava, mas agora parecia vir de mais longe, como se a mina fosse muito mais profunda do que imaginava. Foi então que percebeu algo estranho. Lá no fundo, muito além do alcance da luz do isqueiro, havia um brilho. Fraco, alaranjado, pulsando de leve, como luz de lamparina ou de fogo. O coração dele acelerou. Alguém estava lá dentro.
A lógica gritava: saia, volte, durma do lado de fora, embaixo de pedra, qualquer coisa. Mas o frio lá fora era real e imediato, e a promessa de calor, mesmo que viesse de fonte desconhecida, era tentadora demais. Tiago respirou fundo, guardou o isqueiro para economizar gás e começou a caminhar no escuro, guiado apenas pelo brilho distante. Cada passo ecoava. Cada respiração parecia alta demais. A mina descia em ângulo suave, mas constante. Quanto mais avançava, mais o brilho ficava nítido. Não era fogo descontrolado. Era luz controlada, constante, artificial. Depois de alguns minutos, que pareceram horas, a passagem se alargou. Tiago chegou a uma espécie de câmara maior, onde o teto subia e as paredes se afastavam. E ali, no centro, viu um lampião a óleo, queimando baixo, colocado sobre uma caixa de madeira velha. Ao redor, sinais claros de ocupação recente. Um cobertor gasto estendido no chão, latas de comida empilhadas, uma garrafa de água, ferramentas enferrujadas encostadas na parede. E mais ao fundo, sacos de pano grandes, amarrados com corda, empilhados como se fossem mercadoria guardada. Alguém morava ali, ou usava aquele lugar para esconder algo. Tiago ficou imóvel, ouvindo. Silêncio. Apenas o som distante de água pingando em algum canto e o leve crepitar do lampião. Ninguém à vista. Deveria ter ido embora, mas o calor do lampião chamava, e a visão das latas de comida fez o estômago roncar tão alto que o som ecoou na câmara. Ele se aproximou devagar, agachou perto do lampião, estendeu as mãos na direção da chama. O calor era bom, tão bom que quase doía. Fechou os olhos por um segundo apenas sentindo. Foi quando ouviu os passos, pesados, arrastados, vindo de um túnel lateral que ele não tinha visto na penumbra. Tiago se levantou de um pulo, o coração disparado procurando saída. Mas já era tarde. Uma figura surgiu da escuridão. Alta, ombros largos, barba densa e suja, roupas de trabalho cobertas de poeira e graxa. O homem parou ao ver o garoto, os olhos arregalados de surpresa. Depois, a surpresa virou outra coisa, algo entre irritação e cálculo. Quem é você? A voz era grave, rouca. E o que está fazendo aqui? Tiago não respondeu. Apenas recuou, tropeçando nos próprios pés, procurando desesperadamente o caminho por onde tinha entrado. O homem deu um passo à frente. Ei, calma. Ninguém te mandou entrar. Mas agora que entrou, ele olhou para a entrada distante, depois de volta para Tiago. Não pode simplesmente sair e contar para todo mundo o que viu aqui. E foi nesse momento que Tiago entendeu que tinha cometido o erro muito maior do que imaginava. A mina não era só abrigo abandonado. Era esconderijo. E ele tinha acabado de se meter no lugar errado, na hora errada. Tiago ficou congelado, encostado na parede fria da mina, o corpo tenso como corda prestes a arrebentar. O homem continuava parado, observando, como se medisse exatamente o que fazer a seguir. A luz fraca do lampião desenhava sombras pesadas no rosto dele, tornando impossível decifrar a real intenção por trás daqueles olhos fundos. Eu só estava procurando um lugar para me proteger do frio. Tiago conseguiu dizer, a voz saindo mais fina do que gostaria. Não vi nada. Não vou falar nada. Eu juro. O homem deu um passo lateral, não se aproximando, mas bloqueando melhor a visão da saída. Cruzou os braços, inclinando a cabeça. Todo mundo que entra aqui diz a mesma coisa. Não vi nada. Não vou falar. Ele cuspiu no chão. E aí, 2 dias depois, aparece gente perguntando, bisbilhotando, querendo saber o que tem aqui dentro. Eu não vou contar. Tiago repetiu, mais firme dessa vez, mas sem conseguir esconder o tremor. Nem sei o que tem aqui. Só quero ir embora. O homem o encarou por mais alguns segundos. Então, surpreendentemente, relaxou os ombros e deu um suspiro longo. Tá com fome? A pergunta pegou Tiago desprevenido. O quê? Perguntei se tá com fome. Eu ouvi teu estômago roncando daqui. O homem apontou para as latas empilhadas. Se entrou aqui fugindo de alguma coisa, aposto que faz tempo que não come direito. Tiago hesitou. Podia ser armadilha. Podia ser jeito de baixar a guarda. Mas o estômago doía,
E a lógica cruel da sobrevivência dizia que gente que quer fazer mal geralmente não oferece comida primeiro. Admitiu baixo. O homem pegou uma das latas, abriu com uma faca de lâmina grossa que tirou do cinto e estendeu na direção do garoto. Feijão frio direto da lata. Nada apetitoso, mas era comida. Tiago pegou devagar, ainda desconfiado, e comeu com os dedos, rápido demais, quase engasgando. O homem observava em silêncio, sem julgar. Quando a lata ficou vazia, ele pegou de volta e jogou no canto onde havia outras vazias. Eu sou o Jonas, disse finalmente. E antes que pergunte, sim, eu moro aqui. Não, não é crime morar em mina abandonada. E sim, eu sei que parece suspeito. Mas nem tudo que parece errado é. Tiago limpou a boca com a manga do moletom. Por que você mora aqui? Jonas deu um meio sorriso sem humor. Porque lá fora tem gente que eu prefiro evitar. E porque aqui dentro ninguém cobra aluguel, ninguém pede documento, ninguém enche o saco. Sentou-se sobre uma das caixas de madeira, ajeitando o lampião para iluminar melhor. E você? Fugindo de quê? Tiago não respondeu imediatamente. Não confiava em estranhos. Especialmente estranhos que moravam em minas escuras e tinham sacos misteriosos empilhados no canto. De lugar que não era bom, disse, vago. Jonas assentiu, como se aquilo fosse resposta suficiente. Justo. Eu também. Ele apontou para o cobertor no chão. Se quiser ficar até amanhecer, pode. Lá fora o frio vai matar alguém magro feito você. Mas amanhã cedo você vai embora. E não volta. Combinado? Tiago olhou para o cobertor, depois para Jonas, tentando decidir se aceitava ou se arriscava a noite gelada lá fora. A lógica venceu. Combinado. Jonas levantou, pegou outro cobertor que estava dobrado atrás dos sacos e jogou para Tiago. Usa esse, o outro é meu, e não mexe em nada, especialmente, apontou para os sacos grandes no fundo. Naquilo ali. O que tem ali? Coisa que não te interessa. A voz de Jonas endureceu. E se você for esperto, vai fingir que nem viu. Tiago engoliu seco e assentiu. Pegou o cobertor, estendeu perto do lampião, mas não perto demais de Jonas, e se enrolou. O tecido cheirava a mofo e suor velho, mas era melhor do que nada. Jonas apagou o lampião até deixar apenas um fio de luz, o suficiente para não ficarem em escuridão total. Depois deitou no próprio cobertor, de costas para Tiago, mas claramente ainda alerta. O silêncio se instalou, pesado, quebrado apenas pelo som distante de água pingando e pela respiração dos dois. Tiago tentou dormir, mas o corpo recusava. A mente girava em círculos. O que tinha naqueles sacos? Por que Jonas morava escondido? O que ele estava evitando lá fora? Passou talvez 1 hora, ou mais, era impossível saber sem ver o céu, quando ouviu. Um som baixo, metálico, vindo do túnel lateral de onde Jonas tinha aparecido. Como algo sendo arrastado. Ou alguém andando devagar, tentando não fazer barulho. Tiago abriu os olhos. Jonas também tinha ouvido. Estava sentado, tenso, olhando fixamente na direção do túnel. Fica quieto, sussurrou sem tirar os olhos da escuridão. O som parou. Silêncio absoluto. Depois, uma voz. Distante. Abafada, mas clara o suficiente. Jonas, eu sei que você tá aí. O corpo de Jonas se retesou ainda mais. Ele levantou devagar. Pegou uma barra de ferro encostada na parede, segurando com força. Quem é? Tiago sussurrou apavorado. Gente que eu devia dinheiro. Jonas respondeu baixo. Ou achava que devia. A voz ecoou de novo mais perto. Você tem 2 minutos para aparecer. Ou eu entro aí e arrasto você para fora. Jonas cerrou os dentes. Olhou para Tiago, depois para os sacos no canto, depois para a saída distante. Estava preso. Se saísse, enfrentaria quem quer que estivesse lá. Se ficasse, seria encontrado. Escuta, ele disse rápido, olhando para Tiago. Tem outro túnel, ali. Apontou para uma passagem estreita no canto oposto, quase invisível na penumbra. Segue reto, desce um pouco, vai dar em outra saída. Menor, mas dá para passar. E você? Eu resolvo isso. Mas você sai. Agora. Tiago hesitou. Não devia nada para Jonas. Mal conhecia o homem.
Mas algo no jeito como ele tinha oferecido comida, cobertor, abrigo, mesmo sendo estranho, mesmo tendo segredos, fez o garoto sentir que abandoná-lo seria errado. Eu posso ajudar. Jonas quase riu. Ajudar como? Você é metade do meu tamanho e não tem nem faca. Vai, enquanto dá. Os passos no túnel ficaram mais altos. Quem quer que fosse estava vindo. Tiago pegou a mochila, correu até a passagem estreita que Jonas indicara, mas parou na entrada, olhando para trás. Jonas já estava posicionado, barra de ferro erguida, esperando. A sombra de alguém surgiu na boca do túnel lateral. Grande. Duas, na verdade. 2 homens. Achei que ia ser mais difícil, um deles disse rindo. Mas você sempre foi burro, Jonas. Esconder aqui? Jonas não respondeu. Apenas se preparou. Tiago sentiu o peito apertar. Sabia que deveria correr. Mas algo dentro dele, talvez estupidez, talvez o fato de que Jonas era a primeira pessoa em dias que não o tratara como lixo, o fez procurar algo na mochila. O isqueiro. Olhou ao redor. Viu uma pilha de panos velhos e madeira podre perto dos sacos. Ideia insana cruzou a mente. Correu até lá. Acendeu o isqueiro. Encostou nos panos. O fogo pegou rápido, subindo com fumaça preta. Que diabos você tá fazendo? Jonas gritou. Os 2 homens pararam confusos vendo as chamas subirem. Tem saída! Tiago gritou para Jonas. Pelo outro túnel. Corre! Jonas entendeu na hora. Largou a barra, pegou os sacos que conseguia carregar e correu em direção à passagem estreita. Os 2 homens hesitaram. Perseguiram apagar o fogo que começava a se espalhar. Vai desabar tudo, seu idiota! Um deles berrou. Mas Jonas e Tiago já estavam correndo pelo túnel estreito, tropeçando no escuro, guiados apenas pela memória e pelo instinto. Atrás deles, gritos, fumaça e o som distante de madeira começando a ceder. Tiago não sabia se tinha salvado Jonas ou condenado os 2. Mas agora só restava correr. O túnel estreito parecia não ter fim. Tiago corria atrás de Jonas, tropeçando em pedras soltas, batendo os ombros nas paredes irregulares, tentando não pensar no que aconteceria se o teto desabasse. A fumaça vinha atrás deles, fina no começo, mas engrossando a cada minuto. O cheiro acre de madeira queimada entrava pelos pulmões, fazendo os 2 tossirem. Continua! Jonas gritou à frente mesmo ofegante. Tá perto! Tiago mal conseguia ver a silhueta larga do homem na escuridão quase total. Seus próprios passos ecoavam misturados aos de Jonas, ao som distante de gritos lá atrás, ao crepitar crescente do fogo. De repente, uma corrente de ar frio bateu no rosto dele. Ar de fora. Ali! Jonas apontou para a frente, onde uma fenda na rocha deixava passar luz fraca da noite. Não era grande, mais uma rachadura larga do que saída propriamente dita, mas dava para passar. Jonas largou os sacos que carregava, empurrou-os pela abertura primeiro, depois se espremeu, forçando os ombros largos pelo vão apertado. Tiago, mais magro, passou com mais facilidade, rasgando a manga do moletom em uma pedra afiada, mas saindo do outro lado sem ferimento sério. Caíram do lado de fora respirando pesado, tossindo fumaça, os corpos tremendo de adrenalina e frio. O ar noturno era gelado, mas nunca pareceu tão bom. Estavam em uma encosta rochosa, alguns metros abaixo da entrada principal da mina. A vegetação ao redor era esparsa, só arbustos secos e pedras soltas. Lá em cima, de onde tinham vindo, começava a sair fumaça pelas frestas da estrutura de madeira. O fogo não era gigante, mas estava se espalhando pelas vigas velhas. Você é louco ou burro? Jonas virou para Tiago, a voz ainda ofegante, mas carregada de uma mistura estranha de raiva e incredulidade. Podia ter matado nós 2. Salvei você. Tiago devolveu, ainda tentando recuperar o fôlego. Eles iam te pegar. Iam me bater no máximo. Mas não iam colocar fogo na mina inteira. Jonas passou a mão pelo rosto sujo de fuligem. Agora o lugar vai desabar. E se alguém viu a fumaça, vai vir investigar. Tiago sentiu a culpa subir, mas também a teimosia. Então a gente sai daqui antes que alguém venha. Jonas o encarou por um momento longo, depois suspirou, balançando a cabeça.
Pegou os 2 sacos que tinha conseguido trazer, jogou um nas costas com esforço. Vem, não dá para ficar aqui. Desceram a encosta com cuidado, usando arbustos e pedras como apoio. Tiago ainda tremia, parte de frio, parte de susto atrasado. Quando chegaram a um ponto mais baixo, escondido por rochas grandes, Jonas parou e largou os sacos no chão. Sentou-se pesadamente, encostando as costas em uma pedra, e ficou olhando para o céu nublado, respirando devagar. Tiago ficou de pé, sem saber se devia falar ou ficar quieto. Você não devia ter voltado. Jonas disse finalmente. Eu mandei você ir embora. Eu ia, mas... Tiago procurou as palavras. Você me deu comida, me deixou ficar. Não sei. Pareceu errado te deixar sozinho. Jonas soltou um riso baixo, cansado. Você é ingênuo. Ou tem senso de justiça torto demais para esse mundo. Olhou para o garoto. Mas obrigado, acho. Ficaram em silêncio por alguns minutos, ouvindo o vento frio e o som distante da mina queimando. Quem eram aqueles caras? Tiago perguntou, curiosidade vencendo o medo. Jonas demorou para responder. Parecia medir o quanto podia ou devia dizer. Gente que trabalha para um cara que controla comércio ilegal na região. Contrabando, mercadoria roubada, essas coisas. Eu costumava fazer transporte para eles. Levava carga de um lugar para o outro sem perguntar o quê. Pagavam bem. E aí? Aí eu vi coisa que não devia. Entendi que não era só mercadoria. Era gente também. Tráfico. A voz dele saiu mais baixa, carregada. Tentei sair. Eles disseram que eu sabia demais. Que eu era responsabilidade deles agora. Então eu fugi. Me escondi na mina. Tiago sentiu um frio diferente subir pela espinha. E aqueles sacos... O que tem neles? Jonas olhou para os 2 que tinha trazido, depois para Tiago. Hesitou. Depois, com um suspiro resignado, abriu um deles. Dentro, embrulhado em plástico grosso, havia dinheiro. Muito dinheiro. Maços e maços de notas amarradas com elástico. Tiago arregalou os olhos. Você roubou eles? Peguei o que era meu. Jonas corrigiu. 3 meses de trabalho que não me pagaram. Achei onde guardavam. Peguei só o que me deviam. Talvez um pouco mais. Como juros. Fechou o saco de novo. Era meu plano de fuga. Juntar isso, esperar esfriar, sair do país. Começar de novo em outro lugar. E agora? Agora o esconderijo pegou fogo, os caras sabem que eu tô vivo. E eu tenho que sumir hoje. Ele olhou para Tiago. E você também. Eles viram você. Se te pegarem, vão querer saber quem você é, o que viu, se falou para alguém. O medo voltou, gelado e real. Eu não tenho para onde ir. Eu sei. Jonas passou a mão pelo cabelo sujo. Senão, não estaria fugindo também. Ficaram em silêncio de novo. Lá em cima, a fumaça continuava subindo. Em algum momento, alguém veria. Polícia, bombeiros, ou pior, mais gente do grupo de Jonas. Tem uma cidade, Jonas disse, quebrando o silêncio. Umas 4 horas daqui, descendo a serra. Maior, com movimento. Mais fácil de sumir. Eu vou para lá. Pego o ônibus para a capital, depois Porto, depois... Não sei. Qualquer lugar. E eu? Jonas o encarou. Você vem comigo até a cidade. Eu te dou dinheiro para passagem, para comida e para você achar algum lugar. Não é muito, mas é mais do que você tem agora. Por quê? Tiago perguntou, genuinamente confuso. Você não me conhece. Não me deve nada. Jonas deu um meio sorriso triste. Porque você colocou fogo numa mina para me ajudar. E porque eu já fui garoto sem lugar também. Não vou fingir que virei santo. Mas também não vou deixar você morrer de frio ou cair na mão errada. Tiago sentiu algo apertar no peito. Não era exatamente confiança, né? Era reconhecimento. De que, às vezes, gente quebrada ajuda gente quebrada. Não por bondade pura, mas porque sabem como é estar no fundo do poço. Tá bom, ele concordou. Jonas levantou, pegou os sacos. Então vamos. A noite tá fria, mas ainda dá para descer uns bons quilômetros antes do amanhecer. Tiago ajustou a mochila e seguiu. Desceram pela encosta, contornando a estrada principal, seguindo por trilhas secundárias que Jonas conhecia. O homem andava rápido apesar do peso,
como quem já tinha fugido antes e sabia que velocidade importava mais do que conforto. Caminharam em silêncio por horas. O frio continuava mordendo, mas o movimento ajudava. Tiago sentia as pernas pesadas, os pés doloridos, mas não reclamava. Reclamar não mudava nada. Quando o céu começou a clarear no horizonte, Jonas parou perto de um riacho pequeno. Descansa 5 minutos, enche a garrafa. Come alguma coisa se tiver. Tiago obedeceu. Encheu a garrafa com água gelada, bebeu alguns goles, molhou o rosto. Jonas fez o mesmo, depois tirou um pacote de biscoito de dentro de um dos sacos e dividiu com ele. Quando a gente chegar na cidade, Jonas começou mastigando devagar. A gente se separa. Cada um segue seu caminho. É mais seguro assim. Tiago assentiu, embora algo dentro dele protestasse. Não queria ficar grudado em Jonas para sempre, mas a ideia de ficar sozinho de novo, em lugar desconhecido, assustava. Você vai conseguir sair do país? Perguntou. Jonas deu de ombros. Vou tentar. Mas a vida não costuma ser generosa com gente que fez coisa errada, mesmo que tenha tentado consertar. Você acha que fez coisa errada? Ele pensou por um momento. Fiz. Muitas. Mas também fiz algumas certas. No final, não sei se equilibra. Só sei que tentar é melhor do que desistir. Tiago guardou aquilo. Não era lição de moral bonita. Era lição de sobrevivência crua. Mas era honesta. Levantaram e seguiram. O sol começava a subir, tímido atrás das nuvens, trazendo luz mas pouco calor. A descida ficou mais fácil com a visibilidade melhor, mas também mais arriscada. Agora podiam ser vistos. Quando finalmente avistaram a cidade no vale abaixo, casas amontoadas, ruas de terra e asfalto misturadas, fumaça de chaminés subindo, Jonas parou uma última vez. Daqui pra frente a gente não anda junto. Eu vou pela esquerda, você pela direita. Se alguém perguntar, você não me conhece. Nunca me viu. Entendeu? Entendi. Jonas tirou alguns maços de dinheiro de dentro do saco, contou rapidamente e estendeu para Tiago. Isso aqui dá para passagem de ônibus, comida por uns dias e talvez um lugar barato para ficar. Não gasta tudo de uma vez e não mostra para ninguém que tem. Tiago pegou o dinheiro com mãos trêmulas. Era mais do que jamais tinha segurado na vida. Obrigado. Jonas assentiu. Ficou olhando para o garoto por um momento como se quisesse dizer mais alguma coisa, mas não achasse as palavras. Por fim, apenas bateu de leve no ombro dele. Se cuida, garoto. E não vira eu. Virou-se e começou a descer pela trilha lateral, os sacos pesados nas costas, a figura ficando menor a cada passo, até desaparecer entre as árvores. Tiago ficou parado ali, sozinho de novo, mas diferente de antes. Não estava mais apenas fugindo. Estava, pela primeira vez, tentando chegar em algum lugar. Guardou o dinheiro no fundo da mochila, ajustou as alças e começou a descer em direção à cidade. Não sabia o que encontraria lá, mas agora, pelo menos, tinha chance. Tiago entrou na cidade pelo lado menos movimentado, passando por casas simples de alvenaria, quintais com galinhas soltas, cachorros latindo atrás de cercas improvisadas. O cheiro era diferente do ar puro e frio da serra. Aqui, cheirava a esgoto aberto, fumaça de lenha, comida sendo feita, vida acontecendo apertada demais. Ele andava devagar, tentando não chamar atenção, mas sabia que parecia exatamente o que era. Garoto sujo, machucado, sem rumo claro. Alguns olhares curiosos o seguiam, mas ninguém parava para perguntar. Em cidade pequena do interior, gente estranha aparecia de vez em quando. Uns passavam direto, outros ficavam, mas todos tinham histórias que ninguém fazia questão de saber. Seguiu até encontrar uma padaria aberta, fachada velha mas limpa, cheiro de pão quente escapando pela porta. O estômago roncou só de sentir. Entrou, pediu 2 pães, pagou com uma das notas que Jonas tinha dado e comeu ali mesmo, encostado no balcão. O sabor de pão fresco ainda morno quase o fez chorar. Não lembrava da última vez que tinha comido algo que não fosse resto frio ou comida de lata. A dona da padaria, mulher de meia idade, avental branco manchado de farinha,
O observava com aquele olhar que misturava pena e desconfiança. Tá sozinho? Perguntou, limpando o balcão. Tiago hesitou. Responder verdade podia significar ser entregue para a autoridade. Mentir podia complicar depois. Minha mãe tá aqui na cidade. Vim na frente. Inventou rápido. Ela não pareceu totalmente convencida, mas também não insistiu. Tem rodoviária 2 ruas para cima. Se precisar de ônibus. Ele agradeceu e saiu. Seguiu a direção indicada, encontrando a rodoviária. Um prédio pequeno de 2 andares, pintura descascada, guichê único atendendo devagar. Entrou, olhou o painel com horários e destinos. Várias cidades. Capital às 6 horas. Litoral a 8. Podia comprar passagem, ir para longe. Recomeçar em lugar onde ninguém o conhecia. Mas ir para onde exatamente? Fazer o quê? O dinheiro que Jonas dera não duraria para sempre. E Tiago não era ingênuo o suficiente para achar que cidade grande resolveria tudo. Às vezes, só trocava problema pequeno por problema maior. Ficou parado ali, indeciso, quando ouviu voz conhecida. E eu tô dizendo que tem menino sumido. Fugiu do sistema há dias. Se aparecer alguém com essa descrição, a gente precisa saber. Virou devagar. Do outro lado da rodoviária, perto do guichê, um homem de uniforme, policial militar, conversava com a atendente mostrando algo no celular. Foto, provavelmente. O coração de Tiago disparou. Podia ser ele, podia ser outro, mas não podia arriscar. Saiu pela porta lateral. Rápido, mas sem correr, misturando-se a um grupo de gente que descia de ônibus recém-chegado. Caminhou 2 quadras, virou esquina, entrou em beco estreito entre 2 casas e só então parou para respirar. Estava sendo procurado. Claro que estava. Fugiram de abrigo, sumiram sem rastro. Sistema tinha que pelo menos fingir que se importava. E agora? Não podia ficar exposto. Não podia andar por rua principal. Não podia simplesmente comprar passagem e sair. Iam checar documento, iam perguntar, iam ligar para alguém. Precisava de ajuda. Mas de quem? Lembrou de algo que Jonas tinha dito. Tem gente que presta, mas é difícil achar. E quando acha, tem que saber pedir do jeito certo. Tiago olhou ao redor. Beco sujo, lixo acumulado, gato revirando saco plástico. Do outro lado, via-se a lateral de uma igreja pequena, pintura azul desbotada, porta de madeira entreaberta. Igreja, padre, gente que, em tese, não podia recusar ajuda. Podia funcionar. Ou podia acabar com ele sendo entregue de volta. Mas não tinha muitas opções. Atravessou o beco, subiu os 3 degraus gastos da entrada lateral da igreja e empurrou a porta. Lá dentro, vazio. Bancos de madeira velha, altar simples, imagem de santo na parede, cheiro de vela e mofo. Silêncio pesado, do tipo que fazia eco até de pensamento. Tem alguém? Chamou, baixo. Uma porta lateral se abriu e um homem saiu. Não era velho. Talvez 40 anos. Batina simples, óculos de armação fina, expressão cansada, mas atenta. Posso ajudar? Perguntou, olhando Tiago de cima a baixo, claramente notando o estado dele. Tiago respirou fundo. Decisão rápida. Verdade ou mentira? Eu preciso de ajuda, disse, escolhendo meio termo. Eu tô fugindo. Não de polícia, de gente ruim. E também do sistema que não funciona. E eu não sei o que fazer. O padre não respondeu imediatamente. Apenas indicou um dos bancos. Senta, vamos conversar. Tiago sentou, tenso, pronto para correr se precisasse. O padre sentou no banco da frente, virando-se de lado para encará-lo. Meu nome é Padre Augusto. E antes que pergunte, sim, eu já vi dezenas de garotos na sua situação. Alguns contam verdade, outros não. Mas eu escuto todos. Eu tô falando a verdade, Tiago insistiu. Então me conta. E ele contou. Não tudo, omitiu Jonas. O dinheiro, a mina pegando fogo. Mas contou do abrigo, da fuga, do frio, de estar sendo procurado, de não ter para onde ir. Padre Augusto escutou sem interromper. Quando Tiago terminou, ficou em silêncio por alguns segundos, pensando. Você tem razão. O sistema não funciona sempre. Às vezes coloca a gente em lugar pior do que estava. Mas também tem partes do sistema que tentam consertar.
Conselho tutelar, defensoria, abrigos melhores. Olhou sério para ele. Eu posso te ajudar a acessar essas partes, mas não posso esconder você indefinidamente. Entende a diferença? Tiago mordeu o lábio. Eles vão me mandar de volta. Não necessariamente. Se o lugar de onde você fugiu tiver denúncias, eles não te mandam de volta. Te transferem. E a gente pode pedir que seja para lugar específico, fiscalizado, com acompanhamento. Pausa. Não é perfeito, mas é melhor do que fugir até cansar e cair em lugar pior. Tiago sabia que o padre tinha razão, mas aceitar a ajuda do sistema significava voltar para dentro dele. E voltar assustava. E se eu não quiser? Padre Augusto suspirou. Aí você continua sozinho, com dinheiro que não vai durar, sem documento, sem escola, sem futuro real. E quando acabar, ou você vira Jonas, seja lá quem for, ou você vira estatística. Tiago se assustou. Não tinha falado de Jonas. Como você? Eu não sei quem é Jonas. O padre interrompeu gentil. Mas eu sei que você tá com dinheiro que não é seu. Porque garoto de abrigo não tem dinheiro, e eu sei que alguém te ajudou. Não vou perguntar quem, nem como. Só vou te dizer. Seja lá o que aconteceu, você ainda pode escolher outro caminho. O silêncio voltou. Pesado. Tiago olhou para as próprias mãos sujas, machucadas, tremendo de leve. Pensou em Jonas desaparecendo serra abaixo, carregando dinheiro roubado e passado que não conseguia apagar. Pensou na velha da cabana que a história dele nunca cruzou, mas que outro garoto contou em outra história, guardando coisas de gente que tentou e não conseguiu. Pensou em todas as portas que atravessara, algumas por desespero, outras por escolha, e percebeu que dessa vez tinha que escolher porta diferente. A mais difícil. A que não prometia liberdade imediata, mas que também não era buraco sem fundo. Tá bom, disse finalmente. Me ajuda, mas por favor, não deixa me mandarem para o mesmo lugar. Padre Augusto assentiu, colocando a mão no ombro dele. Vou fazer o que puder. Agora vem. Você precisa tomar banho, comer direito e descansar. Depois a gente liga para o conselho. Levou Tiago até uma casa pequena ao lado da igreja. Casa paroquial, onde morava. Tinha quarto de hóspede simples, chuveiro com água quente, roupas limpas doadas. Tiago tomou banho demorado, sentindo a sujeira de dias descendo pelo ralo, levando junto parte do medo acumulado. Vestiu roupa limpa, calça de moletom, camiseta de algodão, tudo grande demais, mas seco e cheiroso. Comeu arroz, feijão, frango, comida de verdade, servida em prato limpo com um garfo. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez, só talvez, desse para confiar em alguém sem ser traído. Quando o padre ligou para o conselho tutelar, Tiago estava do lado ouvindo. A conversa foi longa, cheia de termos técnicos, códigos, protocolos, mas no fim, a conclusão foi clara. Não voltaria para o mesmo abrigo. Seria encaminhado para acolhimento temporário em família em cidade vizinha, com acompanhamento mensal. Vai dar certo? Tiago perguntou depois que o padre desligou. Não sei. O padre respondeu honesto. Mas é a melhor chance que você tem. E era. Tiago sabia disso. Então, pela primeira vez aceitou. Não como derrota, mas como recomeço. 2 semanas se passaram desde que Padre Augusto fizera a ligação. Tiago agora estava em outra cidade, menor e mais tranquila, acolhido temporariamente pela família de seu Raimundo e Dona Célia. Um casal de 50 e poucos anos, sem filhos próprios, que já tinha acolhido outros antes dele. A casa era simples. 2 quartos, sala pequena, cozinha com fogão a lenha, quintal com horta. Nada sofisticado, mas organizado, limpo, com cheiro de comida caseira e sabão. Tiago tinha seu próprio quarto. Na verdade, mais um cômodo nos fundos que antes era depósito, mas que tinham arrumado com cama, prateleira, cortina nova. Era pequeno, mas era dele. E isso significava mais do que qualquer luxo. Dona Célia era rigorosa. Horário para acordar, para comer, para ajudar na casa, para dormir. No começo, Tiago achou sufocante. Depois, percebeu que aquilo não era controle. Era estrutura.
E estrutura, descobriu, era algo que ele nunca tinha tido de verdade. Seu Raimundo, por outro lado, era homem de poucas palavras, mas gestos firmes. Ensinou Tiago a cuidar da horta, a consertar cerca, a separar lenha. Trabalho manual, cansativo, mas que trazia uma satisfação estranha no final do dia. A de ter feito algo que dava resultado visível. A assistente social, Marlene, vinha uma vez por semana. Conversava com ele, com o casal, verificava se tudo estava funcionando. Era mulher séria, mas não fria. Fazia perguntas diretas, anotava tudo, mas também escutava. De verdade. Como você está se sentindo aqui? Perguntou em uma das visitas, sentada na sala pequena enquanto Dona Célia servia café. Tiago pensou antes de responder. Diferente. Bom, diferente. Mas... Hesitou. Mas eu fico esperando dar errado. Tipo, esperando alguém gritar, bater ou me mandar embora. Marlene assentiu, como se aquilo fosse reação esperada. É normal. Você passou por lugares que não eram seguros. O corpo e a mente se acostumaram a estar em alerta. Vai demorar para você desligar isso. Mas vai acontecer. Aos poucos. E se não acontecer? Aí a gente trabalha nisso. Com psicólogo, com paciência, com tempo. Ela sorriu de leve. Você não tá sozinho, Tiago. Dessa vez tem rede. Não é perfeita, mas existe. Ele queria acreditar. E aos poucos começava a acreditar. A escola foi mais complicada. Tiago foi matriculado em turma de recuperação, já que tinha perdido mais de 1 ano de aulas. Os colegas o olhavam com curiosidade misturada com desconfiança. Garoto novo, que apareceu do nada, com história que ninguém contava direito. Alguns tentavam ser amigáveis, outros mantinham distância. Ele não forçava. Preferia ficar quieto, copiar o que o professor escrevia, entregar tarefas sem reclamar. Mas havia um garoto na turma, Lucas, que insistia em puxar conversa. Ei, você é daqui? Perguntou no intervalo, sentando ao lado de Tiago no banco de concreto do pátio. Não. De onde então? Longe. Lucas deu de ombros, não se importando com a resposta vaga. Eu também vim de longe. Morava na capital. Minha mãe perdeu o emprego, a gente veio pra cá morar com minha avó. Pausa. É meio chato, mas pelo menos aqui ninguém te assalta indo pra escola. Tiago deu um meio sorriso. Era a primeira vez em semanas que alguém da idade dele falava com normalidade, sem parecer que estava pisando em ovos. Aqui é mais tranquilo mesmo, concordou. Quer jogar bola depois? A gente monta um time. Não precisa ser bom. Só não deixa a bola entrar. Tiago hesitou. Não jogava bola fazia anos e nunca tinha sido bom. Mas algo na simplicidade do convite, sem segundas intenções, sem julgamento, o fez aceitar. Tá bom. E foi bom. Foi ruim também. Ele errou. Tomou gol. Caiu. Levou risada. Mas era risada leve, do tipo que não machuca. E no fim, estava cansado, suado, mas sorrindo. Foi em uma noite, quase 1 mês depois de estar na casa de seu Raimundo, que o passado voltou. Tiago estava ajudando a lavar louça após o jantar quando ouviu batida forte na porta. Não batida educada. Batida de quem quer atenção imediata. Seu Raimundo franziu a testa, secou as mãos no pano e foi atender. Tiago ficou na cozinha, mas conseguia ouvir. Boa noite. Tô procurando um garoto. Uns 12 anos, magro, cabelo castanho. Deve ter passado por aqui umas semanas atrás. A voz era grave, controlada, mas carregada de algo que Tiago reconheceu imediatamente. Ameaça. O coração dele disparou. Aqui não passou ninguém. Seu Raimundo respondeu firme. O senhor tá procurando em casa errada. É mesmo? A voz ficou mais próxima. Porque eu tenho informação de que um garoto fugiu de um abrigo, apareceu numa cidade aqui perto e foi redirecionado para essa região. E eu preciso muito falar com ele. Tiago sentiu o sangue gelar. Não era polícia. Não era assistente social. Era alguém ligado a Jonas, ou aos homens da mina. De alguma forma tinham rastreado ele. Não sei de nada disso. Seu Raimundo insistiu. E mesmo que soubesse, não ia falar com o estranho batendo na minha porta de noite. Se é assunto sério, procura a autoridade. Houve silêncio tenso. Tá bom, o homem disse.
Mas o tom deixava claro que não estava convencido. Mas se o garoto aparecer, seria bom para ele falar comigo antes que outra pessoa ache. Entendeu? Seu Raimundo não respondeu. Apenas fechou a porta com firmeza e trancou. Voltou para a cozinha. Tiago estava pálido, as mãos tremendo. Era sobre você? Perguntou direto. Tiago assentiu, mudo. Dona Célia entrou na cozinha, percebendo a tensão. O que aconteceu? Tem gente procurando o menino, seu Raimundo disse. Gente errada. Ela olhou para Tiago, depois para o marido. A gente liga para Marlene. Agora. Fizeram isso. Marlene atendeu mesmo sendo quase 10 da noite, escutou a descrição do homem e prometeu acionar a polícia para investigar. Também disse que, por precaução, Tiago deveria evitar sair sozinho pelos próximos dias e que ela viria pela manhã. Naquela noite, Tiago mal dormiu. Ficou olhando para o teto, ouvindo cada ruído lá fora, imaginando sombras se movendo. Sabia que aquilo era consequência de ter ajudado Jonas, de ter visto coisas que não devia, de estar vivo quando talvez fosse mais conveniente para alguns que ele não estivesse. Mas também sabia outra coisa. Dessa vez ele não estava sozinho. Tinha seu Raimundo, Dona Célia, Marlene, Padre Augusto em outra cidade, até Lucas na escola. Não era exército, mas era rede. E rede segurava quando a corda sozinha arrebentava. Na manhã seguinte, Marlene apareceu junto com 2 policiais. Tiago contou tudo, sobre Jonas, a mina, o dinheiro, os homens, o fogo, tudo. Não tinha mais sentido esconder. Os policiais anotaram, fizeram perguntas, pediram descrições. Um deles disse: "Você foi testemunha de crime e pode estar em risco. Vamos investigar, reforçar segurança e, se necessário, cogitar proteção formal." Marlene colocou a mão no ombro de Tiago. "Você fez a coisa certa contando. Segredo só protege quem está errado." Ele assentiu, mas o medo ainda estava lá, roendo por dentro. Naquela tarde, enquanto ajudava seu Raimundo a consertar a cerca do quintal, o homem falou: "Sabe, Tiago, eu e Célia já acolhemos 7 garotos antes de você. Alguns deram certo, outros não. Mas todos tinham uma coisa em comum: passado pesado." Tiago martelou um prego torto tentando endireitar. "E o que aconteceu com eles?" 2 voltaram para a família biológica quando as coisas melhoraram. 3 foram adotados. Um virou maior de idade e saiu sozinho. E ele hesitou. Voltou para o caminho errado. A gente tentou, mas não deu. Por quê? Seu Raimundo parou de trabalhar olhando para o horizonte. Porque ele achou que o passado era mais forte que o futuro. E quando você acredita nisso, vira profecia. Tiago segurou o martelo, sentindo o peso da ferramenta e da frase. "E eu? Você acha que eu vou dar certo?" Seu Raimundo o encarou, sério, mas gentil. "Acho que você está tentando. E tentativa já é metade do caminho. A outra metade é não desistir quando ficar difícil. E vai ficar. Mas se você aguentar, vai dar." Tiago voltou a martelar o prego. Dessa vez entrou reto. E enquanto trabalhava sob o sol morno da tarde, ao lado de um homem que não era pai, mas fazia papel parecido, Tiago entendeu que talvez o passado não precisasse definir tudo. Que a mina, Jonas, o frio, o medo, tudo isso tinha acontecido. Mas não era o fim da história. Era só o começo de outra. 3 meses se passaram desde a noite em que o homem apareceu na porta. A polícia investigou, identificou ligação com a rede de contrabando que Jonas mencionara, mas não encontrou provas diretas ligando Tiago a nada além de ter estado no lugar errado na hora errada. O homem que batera na porta foi localizado e interrogado. Alegou estar procurando parente distante, mas o álibi não convenceu ninguém. Recebeu advertência e sumiu da região. Jonas nunca foi encontrado. Ou conseguiu fugir para outro país, ou mudou de identidade, ou... Tiago preferia não pensar na terceira opção. Às vezes, à noite, ainda pensava no homem, na comida dividida, no cobertor emprestado, na fuga conjunta pela escuridão. Não era herói de história, mas também não era só vilão. Era alguém quebrado tentando sobreviver do jeito que sabia. E Tiago entendia isso melhor do que gostaria. A vida na casa de seu Raimundo e Dona Célia se estabilizou em rotina boa.
Acordar cedo, ajudar na horta, ir para a escola, voltar, fazer dever, jantar junto, dormir cedo. Nada espetacular. Mas justamente por isso, precioso. Porque pela primeira vez, normal não significava ameaça escondida. Significava apenas viver. Na escola, Tiago não era mais o garoto invisível. Lucas virara amigo de verdade, daqueles que dividem lanche, reclamam de professor junto, fazem planos bestas de fim de semana. Outros colegas também se aproximaram. Ele até entrara no time de futebol da escola, mesmo sendo banco na maioria dos jogos. Mas estar no banco significava pertencer. E pertencer era vitória silenciosa. Marlene continuava visitando, mas agora as conversas eram diferentes. Menos sobre "você tá seguro?" e mais sobre o que você quer fazer daqui pra frente. Planos. Futuro. Palavras que antes soavam abstratas demais, mas que aos poucos ganhavam forma. "Você já pensou em que área gosta?" Ela perguntou em uma das visitas, folheando relatórios escolares. "Tuas notas em matemática melhoraram bastante." Tiago deu de ombros meio sem graça. "Gosto de consertar coisa. Tipo, quando o seu Raimundo me ensina a arrumar cerca, encanamento, essas coisas. Faz sentido, sabe? Tá quebrado, você conserta, funciona de novo." Marlene sorriu. "Tem curso técnico de manutenção, elétrica, marcenaria. Daqui a 2 anos você pode tentar. E tem bolsa para quem vende acolhimento." A ideia de daqui a 2 anos antes soava como eternidade impossível. Agora soava como meta. "Eu posso tentar", disse, e pela primeira vez acreditou nas próprias palavras. Foi em uma tarde de sábado, quando Tiago ajudava seu Raimundo a empilhar lenha no quintal, que o homem parou e disse: "Eu e Célia conversamos, e a gente queria te perguntar uma coisa." Tiago parou também, limpando o suor da testa. "Pergunta." Seu Raimundo tirou o chapéu de palha, coçou a cabeça, claramente desconfortável com o momento. "A gente tá pensando em oficializar, virar guarda permanente. Não adoção, porque a gente já é velho demais e o processo é complicado. Mas guarda legal, para você ficar aqui até completar 18. Como família. De verdade." Tiago ficou parado, processando as palavras. "Família. De verdade. Vocês querem isso?" "A gente não faria a proposta se não quisesse." Seu Raimundo respondeu simples. "Você dá trabalho?" "Dá. Todo garoto dá. Mas você também ajuda, aprende, tenta. E isso é o que importa." Tiago sentiu algo apertar no peito. Não era tristeza. Era o oposto. Era esperança tão grande que quase doía. "Eu quero", disse, a voz saindo mais rouca do que esperava. "Eu quero muito." Seu Raimundo assentiu, colocando o chapéu de volta, meio sem jeito com a emoção. "Então tá combinado. Agora volta a empilhar antes que essa lenha se empilhe sozinha." Tiago riu, uma risada baixa, mas genuína, e voltou ao trabalho. Mas enquanto empilhava, sentia que estava construindo mais do que pilha de madeira. Estava construindo base. 8 meses depois, Tiago estava na sala ajudando Dona Célia a dobrar roupa, quando Marlene apareceu com novidade. "O processo de guarda foi aprovado", disse sorrindo. "Oficialmente você agora é responsabilidade legal do seu Raimundo e da Dona Célia até completar maioridade. Parabéns." Dona Célia abraçou Tiago com força, coisa que ela raramente fazia. Não era mulher de muito contato físico, mas naquele momento, o abraço veio carregado de anos de cuidado silencioso. Seu Raimundo apenas bateu no ombro dele, mas o aperto firme dizia tudo. Naquela noite, durante o jantar, Dona Célia fez bolo. Não tinha vela, nem canto de parabéns. Mas tinha algo melhor. Gente que se importava sentada à mesa, comendo junto, conversando sobre coisas bobas do dia. E enquanto Tiago comia o pedaço de bolo simples, pensou em tudo que tinha passado. Pensou no frio da serra, na mina escura, no medo constante, na fuga sem rumo. Pensou em Jonas desaparecido em algum lugar do mundo, carregando fantasmas que talvez nunca conseguisse largar. Pensou nas escolhas que fizera, algumas ruins, outras menos ruins, algumas que salvaram, e percebeu que a diferença entre ele e Jonas não era bondade inata, nem sorte pura.
Era ter aceitado ajuda. Era ter atravessado a porta certa quando apareceu, mesmo que fosse a mais assustadora, a que exigia vulnerabilidade, a que significava confiar de novo depois de tantas traições. 1 ano e meio depois, Tiago tinha quase 14 anos. Estava matriculado em curso preparatório para técnico em manutenção, oferecido pela prefeitura em parceria com a escola estadual. Lucas continuava amigo. Agora os dois jogavam no mesmo time. Tiago até tinha virado titular algumas vezes. Na escola, as notas não eram perfeitas, mas eram suficientes. Mais importante, ele não faltava, não fugia, não desistia. Em uma tarde de domingo, enquanto consertava a dobradiça da porta do quintal, Tiago viu uma van parar na frente da casa. Uma mulher desceu, segurando mão de um garoto pequeno, talvez uns 10 anos, roupas velhas, rosto assustado. Era Marlene. E mais uma pessoa precisando de abrigo. Ela conversou com seu Raimundo e Dona Célia na varanda. Tiago não ouvia tudo, mas captava pedaços. Fugiu de situação de risco, nenhum lugar disponível no momento. Vocês podem acolher temporariamente? Seu Raimundo olhou para Dona Célia. Ela suspirou, mas assentiu. Sempre assentiam. O garoto entrou tímido, agarrado na mochila surrada, olhando ao redor como quem espera a armadilha. Tiago reconheceu aquele olhar. Já tinha usado o mesmo. Dona Célia mostrou o quartinho nos fundos. O mesmo que Tiago usara no começo, mas que agora tinha sido repassado. Tiago tinha mudado para o quarto maior, o que antes era depósito, mas que seu Raimundo reformara. Depois que o garoto se instalou, Tiago bateu na porta. Oi, sou o Tiago. Moro aqui também. O menino olhou desconfiado. Por quanto tempo? Faz quase 2 anos. E é bom aqui? Tiago pensou na pergunta. Pensou em tudo que tinha vivido, aprendido, consertado dentro de si mesmo. É diferente? Respondeu honesto. Não é perfeito. Tem regra, tem cobrança, tem dia ruim. Mas ninguém bate. Ninguém humilha. E a comida é boa. Pausa. E se você tentar, eles tentam junto. O garoto não pareceu totalmente convencido, mas algo no rosto dele relaxou um pouco. Eu sou o Rafael. Prazer, Rafael. Tiago estendeu a mão. O menino apertou, tímido. Se precisar de alguma coisa, só chamar. Eu sei como é chegar sem saber de nada. Rafael assentiu, e Tiago saiu, deixando-o sozinho para processar. Enquanto voltava para o quintal onde seu Raimundo esperava com mais lenha para empilhar, Tiago pensou em como a vida era estranha. Tinha entrado em uma mina buscando calor e quase tinha morrido. Mas daquela escuridão por caminhos tortos e perigosos, tinha encontrado caminho para a luz diferente. Não a luz fácil de final feliz instantâneo, mas a luz dura, conquistada, de recomeço real. Que agora talvez pudesse ser para Rafael o que Jonas fora para ele naquela noite fria. Não salvador perfeito, mas presença que fazia diferença. Pegou a lenha, começou a empilhar. O sol descia devagar, tingindo o céu de laranja. O vento estava frio, mas suportável. E pela primeira vez em muito tempo, Tiago não sentia medo do que viria, porque sabia que, acontecesse o que acontecesse, ele não estaria sozinho. E isso, no fim, era tudo que importava. Se essa história te tocou, deixe seu like e compartilhe para lembrar alguém de que mesmo nas minas mais escuras da vida, existe saída. E se inscreva no canal, porque enquanto houver gente perdida no frio, buscando calor, haverá histórias de escolhas, recomeços e segundas chances que precisam ser contadas. Às vezes, a luz que procuramos não está no lugar que entramos, está no caminho que escolhemos depois.